they treated you like a dog, and you were the one who had made it so clear all those years ago. Talking all about how to give, they don't act with much honesty, but you put the way to the truth when you say all you need is love. Baby, with good or bad, I always looked up to you. Now will I fall inside by some... Alternativas ou como as caricaturas. No ano em que a IBM lançava o primeiro computador pessoal e em que o Pac-Man, o boneco amarelo comedor de bolinhas, começava a fazer as delícias dos miúdos, nos Estados Unidos, o Vai-Vem Colômbia inaugurava 3 décadas de viagens no espaço. E em Portugal, Lena d'Água e os Salada de Frutas cantavam essa revolução tecnológica. Os nossos meninos, ávidos pelo futuro, queriam ainda assim conhecer o passado do lendário Cunhal que tinham à frente. Voltando atrás, há muitos anos, um facto que se tornou famoso. A fuga que você realizou em Peniche. Podia-nos contar, que a gente estamos cheios de curiosidade, tal como os ouvintes que estão a ouvir-nos neste momento, milhares e milhares de pessoas. Mas tu sabes, Adriano, eu não gosto muito assim de contar. Conta lá uma coisa da tua vida. Eu não gosto muito assim de contar coisas da minha vida. Agora, como não fui eu só, e fomos vários, não é? Fomos 10, não é? Então, eu não conto, é como se não fosse uma coisa comigo, é? Portanto, não se passou comigo, mas passou-se com 10. Bem, primeiro era uma fortaleza. Uma fortaleza, um forte de pedra, com muralhas, assim, muito sobre o mar, não é? E onde as pessoas estavam fechadas, esses 10, estava cada qual fechado numa cela. Portanto, num quartinho pequenino. Isolados? Sim, sozinhos? cada qual na sua, não é? Pronto, mas apesar disso, estavam uma horazita juntos, uns com os outros, não é? Comiam juntos, ainda que não pudessem falar à mesa, não se podia falar à mesa. Depois combinaram sair lá. Conseguiram falar com o guarda republicano que fazia lá a sentinela. Isto foi muito difícil, consegui falar com ele, para que ele pudesse estar de acordo também, assim, com os presos. Estudaram como é que deviam descer a muralha, não é? E assim foi. Quer dizer, num dia determinado, à hora de jantar, o guarda que estava a acompanhar, enfim, houve companheiros nossos que procuraram não o deixar mexer, mas não lhe quiseram fazer mal. E a prova disso é que aqueles que fugiram nessa altura tinham conseguido receber clorofórmio. Portanto, puseram esse homem a dormir, saíram, não é? E depois passaram uma passagem muito estreitinha em frente a outras sentinelas com esse tal guarda republicano que estava ali de sentinela e que os passou assim atrás do capote. Depois desceram uma muralha, depois outra, depois tinham entretanto fabricado com os lençóis que tinham rasgado, atado os lençóis para dar para aquela altura toda da muralha. E foi assim Posso fazer uma interferência? E os Naturalmente. guardas? Havia guardas? Havia muitos. Quer dizer, aqueles que estavam a passar, viam os guardas lá abaixo com as espingardas, não é? Andavam a passear, simplesmente iam muito escondidinhos. Isso foi de noite, não é? Escreve livros, você. Eu, sim, escrevo. Dizem que você escreveu o nome Até Amanhã Camarada, livro Até Amanhã Camarada, sob o pseudónimo de Manuel Tiago. Isso são boatos. São boatos. Há aqui um certo pudor dele a contar, obviamente, o que passou, não é? Não sei se é só pudor, se é uma ideia moral, porque eu acho que se há coisa que acho que é reconhecida, Álvaro Cunhal, é uma certa consistência moral. E essa ideia moral é coletivista. Sim, porque ele coloca os 10 os companheiros. Ele acredita firmemente no coletivo e aliás, aquela questão do rock e das drogas e das bebidas, no fundo também é um anti-individualismo. Pois. O indivíduo que se exprime livremente e que é importante como indivíduo, não sei o quê, ele é contra isso. Sim, mas quando eu me referia a essa, quando eu usei a palavra pudor, não me referia a essa. Dá-me a entender. Como é que eu vou explicar esta história, contar esta história a estes miúdos de 11 anos? Temos que ver que estávamos em 1981, não é? Ainda havia ali qualquer coisa. Hoje em dia já se fala abertamente, já se fala um bocadinho mais sobre determinados pormenores que aconteceram, já se tornaram história e à época ainda não eram história. Mas acho muito giro uma entrevista com uma figura eminentemente política
sem abordar principalmente questões políticas, mas mais questões da vida pessoal da pessoa, que, no entanto, são relevantes para as suas convicções e vivência. Mas também se falou de política nesta entrevista. O mundo vivia em plena Guerra Fria, protagonizada por Reagan, nos Estados Unidos, e Brezhnev, na União Soviética. O Ocidente tinha boicotado os Jogos Olímpicos de Moscovo e Cunhal tinha sido um dos convidados da Cortina de Ferro. O que é que acha das discórdias entre a Rússia e a América? Eu não gostava de levar isto para a política, como se costuma dizer. Mas vocês fazem uma pergunta de tal forma, é evidente que eu penso que... Eu não falo América e a Rússia, né? Não falo assim, não é? Mas penso que se há um país que quer instalar armas nucleares nos outros, que faz ameaças de guerra, que manda tropas para, enfim, para impedir movimentos de libertação de outros povos, tal, que isto é mau, que é mau, não é? E se há um outro que é solidário para com os povos que lutam pela sua liberdade, que é bom. Não é? Mas não queria Você aprofundar. viu os Jogos Olímpicos? Eu vi os Jogos Olímpicos. Vi a inauguração dos Jogos Olímpicos. E depois há Ao umas vivo e a provas. cores? Não, eu vi mesmo a inauguração no sítio. Mas viu tudo lá na União Soviética? Sim, na União Soviética. Fui convidado para ir à inauguração dos Jogos Olímpicos. Assisti à inauguração dos Jogos Olímpicos, né, que, além das Não provas. teve tempo para ir ver todas as provas? Não, estive só Claro. um dia. Que pensa das pessoas que não são do seu partido? Penso que são pessoas que têm todo o direito, como aqueles que são do meu partido, a pensarem e a terem suas ideias. Portanto, respeito as ideias dos outros. E não penso que no meu partido estejam todos os bons e fora do meu partido estejam todos os maus. Não penso nada disso. Até posso pensar que no meu partido haja alguns que não são tão bons como outros que são de fora. Mas Dá-se bem. tenho muito respeito pelas ideias dos outros e por aqueles que Dá-se não bem pensam com como todos eu. os políticos? Há alguns que não me dou bem nem mal. Que não me dou mesmo. Quando era pequeno, no tempo em que Salazar estava no poder, escrevia coisas na parede contra Salazar. De certeza. É evidente que se escrever na parede, o que não era tão fácil como hoje, não é? Eu acho que sei porque é que nós falámos disto, porque os Jogos Olímpicos eram um acontecimento e houve o boicote. Houve um boicote ocidental por causa do Afeganistão. E era associado a mascote, era o urso Misha. E é engraçado ver que, como crianças, nós tínhamos uma consciência desta oposição, que realmente não estava dividido politicamente nesta fratura, neste eixo, enfim, Ocidente, e Pacto da NATO e Pacto de Varsóvia. Se alguma consciência nós tínhamos na altura política, era que Álvaro Cunhal, por um lado, representava valores positivos de igualdade e de justiça social, etc. Mas, por outro lado, estava associado, e daí acho que há uma certa existência da nossa parte, estava associado a um regime que nós considerávamos um regime mau, um regime opressor da liberdade. Na rádio, na TV, nos jornais, quem não lê? Portugal, A Grécia aderia à Comunidade Económica Europeia, Portugal estava a caminho. Pinto Balsemão chefiava o 7º Governo Constitucional. O secretário-geral comunista, entre uma intervenção na 5ª Conferência da Reforma Agrária, em Évora, e um comício na Festa da Amizade, em Almada, conseguiu reservar tempo na agenda para responder às perguntas das crianças da parede, escolhidas pelos bons resultados escolares. O seu período escolar, como é que foi? Passei a minha infância na Serra da Estrela, não é? E havia certas dificuldades em frequentar a escola primária e, portanto, nem frequentei a escola primária. Fiz depois o exame de admissão ao liceu já em Lisboa. Já visitou alguma escola? Já tenho visitado muitas na parede, não visitei. Gostavas de visitar? Gostava. Então está convidado por nós. Vocês convidam-me? Sim. Bom, se vocês me convidam e se o vosso convite é suficiente, lá me têm qualquer dia. Lembro-me que não aceitou o convite ou não correspondeu ao convite para ir visitar a escola. Acho, de certa forma, avançada, algo moderna, como aborda as questões sobre o conhecimento. As pessoas de mais idade que eu conheço ainda hoje costumam dizer que no tempo deles é que aprendiam isto, aquilo, aquilo outro, e o nome dos rios e os caminhos de ferros e essa coisa toda. Em comparação com o ensino antigo, acha que se aprende mais agora ou antigamente? Tenho a ideia que se aprende mais. E até não só se aprende mais, como há mais para aprender. Eu, quando era pequenito, praticamente não havia, por exemplo, rádio, televisão, sei lá, nem se sonhava, não é? Se falava, os homens não iam à Lua, né? Tudo isto eram sonhos, havia uns livros de imaginação, de ficção científica, não é? Que não se atreviam sequer a prever aquela realidade que é de hoje. Mas, por exemplo, no vosso tempo havia alunos
que faltavam às aulas para irem ver cinema? Ai, certeza que havia, ou para jogar a bola, não é? Isso havia sempre. E haverá. Naquele tempo era difícil passar. Passar os anos? Quê? Não, agora é mais difícil. Agora é mais difícil. Vocês, por exemplo, chegam ao fim do liceu e não sabem o que é que vos acontece, não é? Sim, mas isso é porque os alunos não querem. Não é só por isso. É porque depois também há uma coisa, vocês sabem, para entrar nas universidades, que aquilo está a uma porta fechada, não é? Portanto, ou melhor, uma porta muito estreitinha, não é? Portanto, para essa porta estreitinha podem passar uns tantos, mas não podem passar mais do que esses tantos, não é? O senhor ainda se lembra da tabuada? Eu sou capaz de me lembrar, mas se dissesse um errozito, tu Mas há dispensavas. bocadinho disse um erro. Disse qual? Disse 2 vezes 3, 9. Disse que queria dizer 3 vezes 3, 9, até ainda chego. Gostaria de ter a pasta de educação no governo. A pasta? De educação. Mas ser ministro da Educação? Sim. Eu não tenho ambições de ser ministro. Aprendi menos sobre Álvaro Cunhal ao ouvir a entrevista do que sobre nós em crianças. O que eu quero dizer é que nós temos imensos registros de Álvaro Cunhal, dessa época, de antes e de depois. É viajar no tempo, é viajar numa cápsula no tempo e perceber... há uma certa, não terei saudade de ser criança, mas de não ter tantas preocupações nos tempos que correm, não é? Achei deliciosa a entrevista. Achei interessante a forma como os garotos, na altura, pensavam e as questões que levantavam. E achei muito interessante também a forma descontraída e humana como o Dr. Álvaro Cunhal lidou com a entrevista. Álvaro Cunhal, Quando Éramos Meninos, uma reportagem de Célia de Sousa com sonorização de Carlos Felgueiras, que pode voltar a ouvir em www.rtp.pt/este sábado. Someone, the devil's best friend, someone who abandoned all. We're living in a bad dream. They've forgotten all about mankind, and you were the one they backed up to.